Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da Sítios Consultoria. Se é a primeira vez que você está aí com a gente, aí, você nunca viu uma aula da Sítios Consultoria, até manda aí nos comentários pra gente aí que é a primeira vez. Se é novato, bota aí um hashtag novato pra mim. Se você já participou aqui há mais vezes, já está aqui há mais tempo, bota aí hashtag veterano aí pra gente, tá? Pra quem não sabe aí ainda não acompanha a gente tem essa constância de fazer quase toda semana aí uma aula ao vivo sobre algum assunto específico, aulinha completa e gratuita, tá? Eu até brinco aí que se eu tivesse isso na época que eu estava lá na faculdade ou quando eu tivesse entrado no mercado de trabalho, nossa senhora, assim, eu tenho certeza que eu teria alavancado minha carreira aí e subido aí muito mais rápido, tá? Porque a gente realmente entrega um conteúdo aqui de qualidade para vocês, né? Até para quem não sabe aí, essa aula é um oferecimento aí da Citysplay, que é uma plataforma de cursos que a gente tem, que a ideia é transformar profissionais em personal trainers de sucesso, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso aí, beleza? Então a aula de hoje é o que a gente chama aqui do personal trainer diferenciado, exatamente porque o personal trainer diferenciado, ele sabe lidar com várias áreas, vários nichos, entende realmente daquele assunto e a gente vai tocar aqui especificamente na prescrição de treino para gestantes, tá? E aí até mais pra frente eu vou explicar para vocês o porquê que a gente escolheu essa aula aqui, tá? Então hoje a gente vai falar aí da prescrição de treino para gestantes, o que pode fazer, o que não pode fazer, e até muito do treino da prescrição de treino para gestantes é muito do que não pode fazer, tá? Então a gente pega um treino padrão ali e vai picotando aqui o que não pode fazer. É basicamente o que a gente vai mostrar para vocês hoje e como que você pode sair dessa live aqui e prescrever um treino aí para uma gestante aí agora, tá? Já aplicar na prática tudo que a gente passar para você aqui com segurança, né? Que é o que a gente que é o mais importante para todos os indivíduos, mas principalmente para grupos especiais como esse, que é o de gestantes aí. É muito importante você prescrever esse treino aí com a segurança correta, beleza? Vamos lá então, vamos começar a aula aqui. Primeiramente, antes da gente começar, eu quero que você manda aí pra mim de onde você é, tá? Só pra gente saber, isso é legal pra gente ver quem que tá acompanhando a gente. A gente tem uma galera de Portugal que sempre acompanha a gente. Pessoal aí das grandes cidades, né? BH, São Paulo, Rio de Janeiro. Pessoal aí do Nordeste, Sul do país. Enfim, do Centro-Oeste também, obviamente. Manda aí pra gente de onde você é, pra gente saber também um pouquinho aí sobre você. Me manda se você é profissional, se é estudante, se é só um curioso que tá aqui. Se você já treina gestantes, se não treina, deixa nos comentários aqui abaixo pra gente começar essa interação aí, beleza? Se você já tem alguma dúvida também, que a gente vai conversando aí. Show de bola? Vamos lá então, quando vocês estão mandando aí pra mim nos comentários. Detalhe que eu quero falar pra vocês aqui, tá? A partir de agora, cara, pô, se você tá assistindo pelo notebook aí, celular no silencioso, fecha as outras abas aí, não tenta ser multitarefa não. Por quê? O que eu tô passando aqui para vocês é um conteúdo denso, é um conteúdo de qualidade, mas como é uma aula que eu tô tendo aqui com vocês, eu não posso me estender aqui durante 3, 4 horas aqui, porque a maioria da galera não ia conseguir absorver tudo. Eu vou tentar condensar o máximo de conteúdo possível num menor tempo, tá? A gente vai tentar aí, no máximo, em 1 hora, condensar todo o conteúdo que eu tenho para passar aqui para você. Então, se você ficar aí de multitarefa e tal, você vai perder conteúdo e na hora que chegar na prática aí, você vai ficar na dúvida, né? Tu vai pegar uma aluna lá, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu posso fazer isso? E na verdade, você não sabe, né? Então, pô, pega aí para anotar mesmo, atenção máxima a partir de agora, beleza? E aí, quem já conhece aí nossas aulas já sabe, né? A gente já te dá um presente que logo de cara. Quando você chega aqui, pau, já ganha um presente aí, tá? Seguinte, quer ganhar um presente? É um manual de treino, de prescrição de treino para gestantes que a gente tem aí, tá? Então, pô, um manualzinho ali, passo a passo do que você deve fazer. Na musculação, o que eu faço? No aeróbio, o que eu devo evitar? Quais são os fatores que se a grávida tiver ali, a gestante tiver na hora do treino, eu preciso parar aquele treino. Um bem simplesinho ali, um manual do que você deve fazer, que é bem legal, bem na prática ali, tá? Como que você vai ganhar? Tá? O que você faz para ganhar esse manual de gestantes aí? É só você fazer um storyzinho dessa aula, tá? Fez um stories ali, você assistindo aqui qualquer conteúdo ao longo dessa aula, marcou ali o meu Instagram, Vitor M. Novaes, marcou o Instagram da Sítios, Sítios _ consultoria _ esportiva, marcou a gente ali, a gente te envia aí inbox esse presente, tá? Então é só você marcar aí o meu Instagram, o Instagram da Sítios, para eu te enviar aí o manual de prescrição de treino para gestantes, tá? Presentinho para você chegar aqui já de cara, já recebendo isso aí, beleza? Vamos lá, né? E aí eu vou te mandar por direct. Por que a gente organizou
essa aula? Por que a gente organizou essa masterclass que a gente chama aqui dessa aula, beleza? De prescrição de treino para gestantes. O que a gente vê? Existe uma grande demanda no mercado. Eu vejo muito a galera não olha muito para esses grupos, tá? Então, pô, o cara olha muito para emagrecimento, hipertrofia e saúde, né? Que são os grandes grupos aí, os grandes mercados aí da educação física. Mas a gente tem uma série de nichos ali que, a princípio, você pode parecer pouco, mas é muito grande, tá? Você consegue facilmente encher uma carteira de clientes aí só com gestantes, por exemplo, tá? E aí, obviamente, depois da gestação, você pode continuar com essa pessoa aí. Você, ao se tornar um especialista em treinamento para gestantes, você tem um fluxo constante ali de mulheres vindo treinar com você e pode continuar com você depois dessa gestação, tá? Inclusive, no período pós-gestação também tem alguns fatores importantes que vocês precisam saber. Aí, beleza? Então, tem uma grande demanda no mercado, a gente está falando aí de mais de 2 milhões de gestantes hoje no país, e o profissional precisa se preparar, né? Por quê? A gente vê que tem uma grande demanda no mercado, mas, por outro lado, não existe uma quantidade muito grande de profissionais que sabem sobre o assunto, tá? Eu até mandei lá no grupo do Telegram hoje um áudiozinho sobre o assunto, que o quê? Eu vejo 2 tipos de profissionais aí, tá? Além dos que sabem, tá? Além do grupo específico de personagens que sabem trabalhar com gestantes, eu vejo aí 2 grupos. Cara, que fica simplesmente com medo e passa para um outro profissional, fala, não sei e tal, e acaba passando isso para um outro profissional. E o outro que, cara, eu já vi profissional que faz isso, infelizmente, que o cara, não faz exercício físico não, que não faz bem. Já ouvi isso da boca de profissional, tá? Então, você vê assim, que o cara tá totalmente ultrapassado sobre o assunto, tá? Então, a minha ideia aqui é te atualizar sobre o tema, trazer o que a gente tem de ciência aí e, obviamente, como aplicar tudo isso aqui na prática. Para quê? Para você ser um profissional apto a trabalhar com gestantes e conseguir atender essa demanda do mercado que a gente tem aí, beleza? Então, a gente tem aí, esse é um cálculo estimado, obviamente, mas a gente tem aí 2.493.935 gestantes no país. Ao longo do ano, a gente vai ter mais ou menos esse número aí, beleza? E o que é isso? Isso é um nicho de mercado, mas é um nicho grande, tá? A gente falando aí de 2 milhões de pessoas, tá? Não é pouca coisa, não. E o que é interessante dessa população? É uma população que se beneficia muito do exercício, então isso é muito legal. Então a gente tem algumas populações que elas não têm, o exercício físico não vem com um benefício muito grande, tá? Não é o caso dessa população. Essa população se beneficia muito do exercício, então é uma população que vai ver muito valor no seu serviço, tá? É uma área cercada de mitos, então a área aí do treinamento físico para gestantes, ela tem muito mito. Então o cara que sabe prescrever treinos, que entende do assunto, é um cara que se diferencia no mercado. É uma área com poucos profissionais capacitados, como eu falei ali para vocês, então um nicho de mercado razoavelmente grande, com poucos profissionais ali que sabem do assunto, e complicações dessa fase podem ser evitadas através do exercício físico, tá? Então a gente tem uma série de complicações que eu vou até falar com vocês aqui nessa aula, que eles podem ocorrer durante a fase de gestação, porém, com o exercício físico, tudo isso pode ser evitado, tá? Então, por isso que eu até coloquei ali em cima, que é uma população que se beneficia muito do exercício físico, tá? Então, eu acredito que fica muito fácil de você vender o exercício físico para essa população. Isso que é muito interessante. Então, basicamente, você tem uma venda razoavelmente fácil, você tem um público que vai valorizar o seu trabalho e a única coisa que você precisa saber é como trabalhar com esse público, tá? Porque a forma de vender e ser valorizado por isso vai ser mais fácil do que em outros nichos que a gente vê por aí, beleza? E aí o que a gente chama aqui para vocês entenderem o que é essa questão de nicho de mercado, né? A gente tem aí o livro A Cauda Longa do Chris Anderson, que é o quê? Ele fala do marketing de massa, tá? E dos mercados de nicho, tá? E o exercício para grávidos está realmente aqui em um mercado de nicho. Por quê? O que seria mercado de massa e o marketing de massa dentro da educação física? Dentro do serviço do personal trainer, a gente está falando de emagrecimento, hipertrofia e saúde como um todo. Ah, mas eu trabalho aí muito com lesões. Aí você já está trabalhando com nicho. Eu trabalho com mulheres pós-menopausa, emagrecimento para mulheres... Aí a gente está falando do nicho. O exercício para grávidas é um nicho desse. Qual que é o benefício de você trabalhar com esse tipo de nicho e ser uma autoridade nesse tipo de nicho, tá? O que a gente vê normalmente em mercados de nicho? Dificuldade de encontrar profissionais capacitados, como eu falei com vocês, e a partir disso, a partir do momento que uma pessoa encontra um profissional capacitado, você consegue valorizar a sua aula.
consegue valorizar o quanto que você cobra por isso. Por isso que eu gosto sempre de mostrar para vocês aqui alguns mercados de nicho, é por isso que eu estou dando essa aula para você, tá? Pensa aí comigo, uma gestante tá procurando, poxa, queria fazer um treino aí, começar a treinar, ou eu já treino, porém eu tô com medo aqui de continuar treinando como gestante, como que eu faço? E alguém falar, indica o Vitor, né, eu aqui no caso, indica o Vitor que o cara entende sobre treinamento para gestante, o cara é o foda nisso aí. Poxa, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa já vai chegar até você com uma chance muito maior de você fazer essa conversão e já enxergando um valor mais alto para você, tá? Não é um profissional qualquer, o Joãozinho deve saber. Não. É o Vitor que é um especialista no assunto. Então, você nichar o seu conteúdo e ser uma autoridade nisso aí vai ser fundamental na sua carreira aí, beleza? Então é por isso que eu tô passando isso para você hoje. Você tem que ficar bem claro aí para vocês, tá? Então, o que você vai aprender aqui hoje? O que eu vou passar aqui nessa aula para você? Mitos sobre o treino para gestantes, benefícios dos exercícios para gestantes, quais exercícios fazer e em qual intensidade e quando a gestante deve evitar o exercício, tá? Basicamente é isso que a gente vai trazer nessa aula hoje para vocês, tá? Por que não fazer o exercício durante a gestação, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, basicamente, os mitos que a gente tem por aí do não fazer o exercício durante a gestação. Esses são mitos que veio de anos atrás, vou trazer até um estudo bem legal sobre o assunto, de décadas atrás aí, porém, como é um mito, ele vai se propagando aí, tá? Antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas achavam que nem deveria, em hipótese alguma, fazer exercício físico por causa desses mitos, e hoje a gente já vê que não é bem assim, inclusive é bem o contrário, tá? Mas existia a teoria da hipóxia do feto, né? Então, a partir do momento que você fazia exercício físico, o feto ia ficar sem oxigênio ali e, obviamente, ia falecer, tá? Falta de sangue para o bebê, então, poxa, aquela ideia de você aumentar a circulação na sua musculatura na hora de estar fazendo exercício físico, iria faltar sangue para o feto, mas a gente vê que não é bem isso. Um rompimento da membrana, né, um possível rompimento da membrana a partir de uma intensidade no exercício físico, eles achavam que isso acontecia também, mas também é um mito. E um risco de parto prematuro, tá? Então acreditava-se também que a partir do momento que você faz exercício físico, você fizesse exercício físico, você teria um risco maior aí de ter o parto prematuro, tá? Mas tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês são mitos, tá? Isso é importante já deixar claro aqui. Então, se uma pessoa chega para você conversando sobre assunto, sobre treinamento físico para gestante, e já vem com um desses mitos, você já vem cortando na hora, tá? Você explica para ele, para essa pessoa, né? Para essa mulher, para essa gestante, até para o marido, enfim, a mãe da gestante ali, você explica para essa pessoa que isso é um mito, e aí eu vou mostrar para vocês que você vai trazer o argumento do porquê isso não acontece, tá? Inclusive, o exercício físico aqui, ele pode melhorar a circulação para o bebê, ele pode fortalecer ali para não ter o rompimento da membrana, ele com certeza não vai aumentar o risco de parto prematuro, e ele vai melhorar a oxigenação desse feto, tá? Então é tudo aqui ao contrário, tá? Mas existem esses mitos, é importante vocês saberem, tá? E por que, aí já do outro lado, né? Por que fazer o exercício físico durante a gestação, né? Quais são os objetivos e como que você, também na hora de vender o seu serviço, você vai explicar para a gestante, né? Evitar o ganho de peso excessivo. Hoje a gente tem já bastante estudo aí mostrando que o ganho de peso excessivo não é interessante nem para o bebê, nem para a gestante. Isso é uma outra coisa aí que era um mito de antigamente, né? Era bonita a gestante com a barriga gigante, ganhava peso pra caramba, e hoje a gente já vê que isso não é interessante para a saúde. Menos dores nas articulações, principalmente lombar. Então a gente vê bastante gestante aí com reclamação de dores, principalmente da lombar, obviamente, que é o que vai sustentar ali aquele peso maior que ela está carregando, tá? Então o exercício físico vem para isso. Menor cansaço geral, então o fato dela estar ganhando peso ali, ela vai ter um cansaço geral muito maior. Eu sempre gosto de fazer a brincadeira, né? Às vezes as pessoas tendem a não entender muito bem o que é ganhar 5 quilos, o que é ganhar 10 quilos, né? Então, faz o seguinte, pega aí agora, depois da live aqui, pega dois pacotes de 5 quilos de arroz, tá? 10 quilos. Pega ele e sai andando por aí. Cara, tu vai ver que depois de um tempo você vai estar cansado, aquilo ali vai estar te incomodando, e é isso que acontece, tá numa fase já mais avançada de gravidez, que a grávida ganhou vários quilos aí, ela obviamente vai ter um maior cansaço geral. E a partir do momento que ela fez a atividade física gestação e durante essa gestação, com certeza esse sinal de cansaço vai ser melhor, tá?
um menor risco de hipertensão, que é algo que acontece aí, né, hipertensão durante a gestação, infelizmente é muito comum aí em muitas e muitas gestações, tá, desculpa, e você diminuir esse risco é importantíssimo, a gente consegue isso com o exercício físico. Um auxílio no parto natural também é importantíssimo, então aumentar a força de todo o assoalho pélvico, aumentar a força de core, então tudo isso vai ser importantíssimo para o auxílio no parto natural. E também o menor risco de diabetes, tá? Então é muito normal também de acontecer o que eles chamam de diabetes gestacional, e a prática do exercício físico vai vir aí para ajudar esse menor risco de diabetes. E por fim, o menor risco de pré-eclâmpsia, tá? Que são... Depois eu vou até explicar melhor isso mais pra frente, que deixar até pra frente pra vocês, tá? Que tá entre os riscos que eu vou trazer ali pra vocês ali, beleza? Então vamos lá. Aí, uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu vou trazer a aula pra vocês aqui é dar uma pesquisada na internet, que é o seguinte, a minha ideia é me colocar como um leigo, tá? Então, pô, eu sou um leigo lá, minha mulher ficou grávida, poxa, será que pode fazer exercício físico? Vou dar uma pesquisada no Google aqui. E é o que eu gosto de trazer para vocês. A gente vê algumas manchetes aqui que eu trouxe aqui do Google, tá? Exercícios proibidos para grávidas. Sabe quais são? Aí tem aqui, ó. A corrida é também, né? Eles falaram vários ali. Mas a corrida também é proibida para mulheres grávidas. Olha que legal. Pois além de ter muito impacto, ela corre o risco de cair. Então, assim, é um assunto que a gente vai discutir até mais pra frente aqui, tá? Mas é legal da gente trazer aqui. E a gente vê que sim, ela pode fazer a corrida, tá? Com uma série de fatores que a gente vai discutir aqui, que são importantes pra gente manter essa segurança aí. Grávidas deixam de fazer exercício e risco de doenças aumenta. Então, olha que legal. Por que eu trouxe essa discussão aqui? Principalmente por esse fator aqui que eles falam aqui, ó, a influência de familiares e amigos que as orientam a se preservarem, tá? Então, eu gosto sempre de trazer isso acontece muito com todos os grupos especiais como um todo, tá? Idosos, crianças, gestantes, então, o cara que às vezes teve uma lesão, enfim, a gente tende a preservar essa pessoa mais do que o normal, tá? A gente já tende, a mãe, o pai já tem essa questão de preservação, mas esses grupos especiais a gente tende a preservar ainda mais. E pelo contrário, tá? Eu vejo que para a gente preservar essas pessoas é exatamente incentivar elas a fazerem exercício físico, a atingir intensidades adequadas, enfim. Muitas vezes a gente vê para preservar o idoso, as pessoas não querendo trabalhar com uma intensidade muito alta. Porém, essa intensidade mais alta no momento certo, no momento específico, vai ser fundamental para a melhora da saúde desse idoso. E para gestante a mesma coisa, você trabalhar com a intensidade adequada vai ser importantíssimo, você fazer o exercício físico vai ser fundamental, mas muitas vezes os familiares e pessoas em volta aí acabam orientando não fazer, né? Então por isso que eu sempre falo também que é importante na hora que você está trabalhando com o seu aluno ali, você fazer um processo de educação desse aluno, tá? Então na hora que você está passando os exercícios para ele ali, você a todo momento explicando para ele por que ele está fazendo aquilo dali. Vai ser fundamental também. Poxa, a gestante chega em casa ali, a mãe dela, nossa, que você tá fazendo exercício físico e tal, ela já tá com ali na boca ali pra retrucar tudo, né? Por quê? Porque você educou ela e mostrou pra ela o porquê que ela tem que fazer exercício, beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui agora com a série de estudos aí, tá? Eu tenho esse estudo aí que eu gosto muito dele, tá? Que é uma revisão do quê? Ele mostra o que a gente tem de artigo científico, o que a gente tem de estudo de 1950 até 2010, tá? O que a gente vem trazendo aí, tá? Eu tenho até uma aula completa sobre o assunto, mas seria uma aula já muito grande, tá? A minha ideia aqui para trazer para vocês nessa aula é basicamente o que a gente tinha em 1950, que é a primeira base ali, para o que a gente tem hoje em 2010 e ver realmente a diferença disso aí. 1950, a gente tinha basicamente pouquíssimo embasamento científico sobre o tema, a gente tinha muito poucos estudos realmente sobre gestantes, a gente tinha a ideia de que a gestante era frágil, né? Como eu até falei com vocês ali, eles achavam que a gestante era de porcelana, e isso não só, né, igual eu falei ali dos familiares, dos amigos, mas também da comunidade científica como um todo, tinha esse entendimento. Desencorajavam exercícios violentos, eu botei aqui violentos entre aspas, porque é bem legal, que na hora que você vai ler ali, eles falavam que natação era violento, ciclismo era violento, qualquer exercício assim, que fugia do limpar a casa, né, do caminhada, do dia a dia ali, coisinha muito simples, tá? Atividade física muito simples, eram totalmente desencorajadas, tá? E aí eles já chamavam isso de violento, a gente já viu que hoje em dia não é bem assim, tá?
e exercícios leves, como serviço doméstico e caminhadas, tá? Então, como eu falei, isso eram as únicas coisas que eram incentivadas, tá? Você fazer um exercício físicozinho ali, uma caminhadinha, algo leve ali de serviço doméstico, isso era a única coisa aí que era incentivada em relação à gestante, tá? O que a gente tem hoje aí em 2010? A gente já tem as primeiras evidências científicas do risco de não se exercitar. Então, além do fato do exercício físico ser positivo, hoje a gente já vê que a falta dele é negativa, tá? Então, o simples fato, eu não vou fazer, tá? Eu sei que eu posso ter benefício se eu fizer, mas eu não vou fazer. Só o fato de você não fazer, você pode ter malefício, tá? Você não vai ficar estagnado ali em relação a risco e segurança e tal, não. Você pode perder alguns pontos ali, que é importante da gente discutir, né? É discutido a importância de não se ganhar muito peso durante a gravidez, então até já falei ali, antigamente tinha muito essa ideia da beleza da mulher, da gestante já com um peso maior, né? Então, poxa, era muito bonito ver que a gestante ganhava mais de 10 quilos e aí o bebê nascer todo gordinho, isso era bonito, e hoje a gente vê que isso não é interessante, né? Principalmente para a saúde dessa gestante durante a gravidez e pós-gravidez, então o risco de hipertensão, diabetes, ele é maior quando essa gestante ganha muito peso, pré-eclâmpsia também, e também para a saúde do bebê, né? A gente já tem uma série de estudos aí falando sobre genética, epigenética, que desde o momento que ele é feto, que ele está dentro da barriga ali, ele já está recebendo sinais aí do ambiente, né, vamos dizer assim, em relação ao que vai ser ele daqui 10, 20, 30, 40 anos, tá? Então a gente já está moldando aí todo esse indivíduo, tá? Então é importante a gente entender isso, e o fato de não ganhar peso vai ser importante durante essa gravidez. Gestantes sedentárias devem fazer exercícios leves e moderados, então ao longo dos anos ali, né, como falei para vocês, já começaram a se entender que gestantes que faziam exercício físico, elas deveriam continuar, mas ainda não tinham medo em relação às gestantes que eram totalmente sedentárias, tá? E hoje a gente já sabe que gestantes que é sedentária, nunca fez nada, ela pode começar o programa de exercício durante a gravidez, tá? Porém, trabalhando aí com exercícios leves a moderados, tá? E hoje a gente já vê aí também que gestantes que já são fisicamente ativas aí, gestantes atletas altamente ativas, elas podem fazer exercícios até de alta intensidade, tá? Que eu vou discutir aqui com vocês também. Obviamente, não tem essa necessidade de trabalhar em alta intensidade com esse tipo de público, mas a gente pode trabalhar alguns treinos aí com esse público, tá? A gente tá falando aqui de altamente ativas ou até mesmo atletas, tá? E aí até um pontinho aqui importante que eu sempre gosto de falar, né? Muitas vezes o pessoal, a gente vai conversar ali com a galera, nossos seguidores, né, com nossos clientes, nossos alunos, e o pessoal às vezes eles sentem assim que tem eles veem que a ciência é muito lenta, né? O cara, poxa, eu posso fazer esse exercício, eu posso fazer isso, eu posso trabalhar em qual intensidade? E muitas vezes a ciência não tem essa resposta. Por quê? Obviamente, pensa comigo, é muito difícil trabalhar esse tipo de estudo. É importante você ter essa consciência. Eu sempre brinco, né? Qual que seria o ideal aqui? Porra, pegava ali 100 gestantes, botava para fazer na intensidade tal. Pô, tudo ok? Beleza. Intensidade tal. Ok? Beleza. Intensidade lá no talo. Opa, morreu 3 aqui. Então não. Tem que ser uma intensidade menor, né? Entendeu? Tipo assim, se a gente fizesse isso, a ciência ia avançar muito mais rápido. A gente já ia saber, já ter as intensidades estabelecidas, mas obviamente a gente não vai fazer isso, né? A gente não vai querer que tenha um problema grave com a gestante, não quer ter falecer, enfim, obviamente isso não é o que a gente quer. Então por isso que a ciência ela vai aumentando ali gradual. A gente não vai ter, eu não vou mostrar aqui para vocês, trabalha exatamente nessa intensidade, trabalha exatamente aqui esse exercício, esse aqui não, né? A gente vai ter ali diretrizes mais amplas e mais generalizadas, mas que vão ser fundamentais para você entender sobre o assunto, beleza? E aí eu gosto de fazer essa pergunta aqui, né? Vitor, posso fazer uma maratona? Pensa comigo aqui, se chegar uma gestante hoje aí e fazer essa pergunta para mim. Então chegou ali e fala, ô Vitor, posso fazer uma maratona? O que eu ia responder para ela logo de cara, assim, né? Se eu não tivesse lido os estudos que eu li. Tá maluca? Eu até gostaria aí que você deixasse aqui abaixo para mim nos comentários, né? O que você acha? Será que uma gestante pode fazer uma maratona? Será que não pode? São 42 quilômetros, hein? A gente está falando aí de uma pessoa de elite fazer isso em 2 horas e pouca. A gente está falando aí de um amador fazer isso de 3 horas e pouca até 5, 6 horas de prova, tá? Será que vale a pena a gestante fazer? Será que não? E aí, é o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, tá? Esse estudo aqui bem legal, é um relato de casos, tá? Então é interessante da gente ver.
de uma gestante que completou a maratona grávida de 30 semanas, tá? Então já em um estágio aí até bem avançado, né? São 30 semanas de gestação em 4 horas e 54 minutos, tá? Por que eu botei aqui esse tempo? Eu vou explicar mais pra frente para vocês. Mas é importante entender que não teve nenhum efeito negativo para a mãe e para o bebê, tá? Então a grávida foi monitorada antes da maratona, depois da maratona e durante a maratona, tá? E depois também quando teve bebê e não viu ali nenhum efeito negativo para a mãe e para o bebê. E é interessante da gente entender, a última maratona que essa pessoa tinha feito, e aí que é a questão, ela tinha feito a última maratona em 3 horas e 27, tá? Então essa que é isso que eu queria chegar para vocês. Então se chega uma aluna minha, então por exemplo, eu tenho alunas hoje aí que estão fazendo algumas meias maratonas, mas nunca fizeram maratona. Se ela chegar para mim hoje, ficar grávida e querer fazer a primeira maratona para ela, eu desincentivaria. Tá certo, pessoal? Quase que enrolei a língua aqui, hein? Mas eu iria desincentivar essa aluna minha, tá? Por quê? Porque eu acho que já não seria tão interessante. A gente precisaria aumentar um volume de treino que ela não estaria acostumada a fazer, o que seria ruim, tá? Porém, para essa mulher aqui, que já era uma atleta amadora aí, ela fazia uma maratona para 3:27. Isso é um resultado legal para um atleta amador. Então ela completou uma maratona já numa intensidade muito menor, tá? Ela terminou em 4 horas e 54. E com certeza o volume de treino que ela estava trabalhando também era menor, tá? Então essa que é interessante. Aí que eu gosto sempre de salientar. Qual que é a intensidade que a gente está falando aqui? A gente está falando de intensidades para alunos iniciantes de baixo a moderada ali a intensidade de treino, e para quem já pratica atividade física, quem é fisicamente ativo ou atleta, a gente está falando aí até trabalhar em baixas, moderadas e altas intensidades, tá? Porém, a gente sempre tem que entender o teto, qual que vai ser o teto, qual que é a intensidade alta que eu tenho que trabalhar. O teto é o que essa pessoa fazia, só que menos. Tá? Então a gente vai trabalhar ali com 10 a 20% menos do que ela estava acostumada a fazer. E foi mais ou menos ali o que aquela mulher fez, né? Então a gente tem até uma outra que eu não trouxe aqui, de uma mulher grávida de 2, tá? Então grávida de gêmeos aí, que também correu uma maratona. E aí tem os dados do treino dela, tá? Ela fazia um volume de treino antes da maratona de 150 km por semana. Então um volume bem pesado, um volume bem alto aí. Então ela era realmente uma atleta. E durante a gestação, durante o período de gestação, ela já caiu esse volume de treino aí para 80, 100 km ali, tá? Por semana. E aí, na hora que eu chego para você aqui e falo 100 km por semana, cara, isso para a grande maioria das pessoas vai ser muito grande, tá? Eu tenho alunos aí, atletas de ultramaratona que não fazem 100 km por semana, exatamente por ser um volume muito alto. A gente vai fazer isso com um cara já que está num nível muito avançado. Então se eu chegar para você, ó, tem uma aluna minha gestante, está correndo 100 km por semana, você vai falar, cara, tu tá maluco, tu é um retardado, né? Porém não, você tem que entender o que é, o parâmetro tem que ser aquela pessoa, sempre tem que ser um indivíduo. A gente vai estar trabalhando sempre abaixo do que a gente trabalhava antes. Então para uma pessoa que corria 150 km por semana, 100 km já não é grandes coisas assim, tá? Então isso que é importante você entender, tá? E aí, quais são as modalidades indicadas aí para você trabalhar com uma aluna gestante? Então eu botei aqui as modalidades padrões, assim, que a gente já vem de cara que as pessoas pensam na hora que a gente fala aí, né? Yoga, você está falando de pilates, você está falando de hidroginástica, você está falando de caminhada, tá? Então isso daqui são atividades mais simples, né? De menor intensidade. Que é isso, Vitor? Eu consigo fazer um yoga em alta intensidade, pilates também? Não, sim, com certeza. Mas eu estou falando que já são, normalmente, atividades que se encaixam perfeitamente para esses públicos. São atividades criadas já para esse tipo de público especial, né? Então, sim, com certeza são modalidades que podem ser feitas. Mas, além disso, eu gostaria de salientar aqui, que é o que a gente vai mais a fundo aqui, que é musculação e aeróbio aí como um todo, tá certo? Então é importante a gente trazer isso aqui. Então vamos lá. Toda gestante pode fazer exercício físico? E aí que eu quero mostrar para vocês, né? Foi até que eu falei lá no começo da aula. O que a gestante pode fazer? Qual que é o exercício ideal para a gestante fazer? O que a gente faz normalmente, né? A gente pega o que ela já faz e vai picotando, tá? Então, poxa, nem toda gestante pode fazer exercício físico. A gente vai
excluir esse público, tá? Existem alguns fatores ali que durante o treino, se acontecerem, a gestante tem que parar na hora. Opa, exclui aqui também, tá? E aí, existem alguns exercícios importantes que a gente precisa ser feito também. Tudo isso a gente vai discutir aqui com vocês, beleza? Vamos lá. Então, basicamente, tudo que eu vou trazer a partir de agora é a partir desses duas revisões aqui, tá? A gente tem uma revisão aqui sobre exercício para gestantes e tem essa outra revisão que eu gosto muito dela, que é o quê? Ela pegou todos os guidelines. O que são guidelines? São recomendações. Então a gente tem recomendação do Instituto lá da Noruega, a gente tem do Canadá, a gente vai ter o do Japão, a gente vai ter o dos Estados Unidos, enfim, ele estudou todas essas recomendações e foi colocando ali quais são unânimes em todos, quais só alguns vão relatar, e aí foi o que eu gostaria, que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, primeiro, contraindicações para a prática de exercício físico durante a gestação, tá? Então, se você tem uma grávida, uma gestante, aluna sua, que tem um desses problemas aqui, já é uma contraindicação, tá? Alguns deles aqui, você pode até trabalhar um exercício físico numa intensidade menor, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é vocês fazer um trabalho multidisciplinar com o médico, tá? Isso vai ser importantíssimo. Então, a todo momento, tá conversando com o médico, tá conversando com a equipe que cuida dessa gestante, exatamente para você entender se vale a pena ou não trabalhar o exercício físico, né? Como eu falei, de forma geral, o exercício físico vai ser benéfico para a grande maioria das gestantes, porém, em alguns fatores específicos aqui, não vale a pena, tá? O benefício que esse exercício físico pode trazer para a gestante, por outro lado, ele tem um risco muito grande também. Então, como eu sempre brinco aí, a conta não fecha, né? Se o risco está alto e o benefício está no mesmo patamar ali, a conta já não fecha já, tá? Se o risco é alto, já nem tem que fazer. Então, quais são esses fatores contraindicados aí? Se a grávida tem anemia, já não é tão interessante assim a gente trabalhar o exercício físico, isso pode agravar. Sangramento persistente, então se ela está com sangramento persistente ali. Doença cardiovascular, já é um fator aí importante para você pensar. Cerclagem, né, que é quando ela precisa fazer a sutura cirúrgica ali na bolsa, então se ela fez a cerclagem ali não é interessante. Se ela tem o que a gente chama de incompetência do colo do útero, que é uma diminuição ali do colo do útero, também não é interessante de fazer o exercício físico com esse tipo de grávida. Se ela tem gestação múltipla, e aí que eu gostaria de salientar, que é importante você conversar com o médico. Então, de forma geral, a gestação múltipla é algo mais... é uma gestante que demanda mais um carinho, um trabalho ali. Porém, como a gente viu com aquela gestante que eu falei com vocês aqui, que tem um estudo de revisão sobre ela, um estudo de caso sobre ela, ela fez uma maratona com gestação múltipla, tá? Então já era um outro caso. Então era uma mulher já super avançada que ela poderia fazer exercício físico. Então a gente tem que pensar aqui que é de pessoa para pessoa. O pré-eclâmpsia, que eu falei lá com vocês, que eu ia falar mais à frente, que é esse daqui, que seria basicamente um problema nos desenvolvimentos dos vasos da placenta ali. Então, de forma geral, é problema de circulação, tá? E problema também de hipertensão, tá? Então a gente começa a ter ali pressão alta, dores de cabeça, tudo isso já são resultado aí de pré-eclâmpsia, que pode ser um problema muito grave, tá? E um problema muito grave tanto para o bebê, tanto para a gestante. Então já é um caso da gestante ficar ali em repouso, tá? Então o exercício já não entra bem aqui. Hipertensão induzida pela gravidez. Então quando acontece já essa hipertensão induzida pela gravidez, nem sempre o exercício físico vai ser interessante, porque como a resposta do exercício físico vai vir melhor aí no longo prazo, talvez não seja tão interessante de trabalhar o exercício físico com essa pessoa, tá? Pode ser que durante o exercício físico a hipertensão que já está alta, né, aumente muito durante o exercício físico, você não consiga controlar da forma correta ali e tem um problema ali na hora, enfim, não é um caso interessante. Além disso, a gente tem outros fatores. Contrações do trabalho de parto prematuro, então se começa a ter contrações aí antes da hora, né? E esse trabalho de parto prematuro, obviamente, é contraindicado fazer exercício físico. Ruptura prematura das membranas, isso acontece também, e se isso acontecer, é contraindicado. Pessoas que têm, a gestante que tem doenças tireoidianas, também, exatamente pela dificuldade de você conseguir controlar como que você vai trabalhar intensidade, volume, e aí, de novo, o risco já começa a ficar muito grande em relação ao benefício, já não é tão interessante. E algumas recomendações falam de outros fatores aqui, que, de novo, são interessantes para você discutir com o médico, tá? Com o médico responsável ali por ela, que você pode ou não estar prescrevendo aí, que é o quê? Diabetes tipo 1, transtorno alimentar, obesidade mórbida e placenta prévia, tá?
são problemas aí que você deveria discutir aí, por exemplo, transtorno alimentar, você poderia discutir com um psicólogo que às vezes atende ela, com um nutricionista, com o próprio médico. Por quê? Porque esse negócio de transtorno alimentar. Uma pessoa que tem um transtorno alimentar, ela já vai ter esse problema, tá? E isso, normalmente, a tendência é ele se agravar durante a gestação, né? Porque a pessoa que tem um transtorno alimentar, ela não quer engordar, né? Pô, tem anorexia, às vezes vai ter bulimia. E aí, quando ela tá no período de gestação e ela já sabe que vai ganhar peso, ela fica maluca. Nossa, não posso de jeito nenhum. E aí você introduzir o exercício físico, ou até manter, se ela já fazia, pode ser um problema, tá? Dependendo do grau, do nível de transtorno alimentar que essa pessoa vai fazer. Por quê? Ela já vai diminuir toda a ingesta dela e você ainda vai aumentar o gasto calórico. Então, veja como que é essa questão, né? Então, sim, são fatores que você tem que pensar. Poxa, Vitor, obesidade mórbida, por quê? Muitas vezes, um caminhar já é uma intensidade alta para essa pessoa. A gente sempre tem que entender que a intensidade ela vai ser relativa, né? Então, um caminhar para uma gestante que já pratica atividade física, pô, top, tranquilo, super fácil de fazer. E para uma pessoa que tem obesidade mórbida, pode ser já uma intensidade alta, já pode ser um risco para o bebê. Então, são esses fatores que a gente tem que entender, tá? Então a gente precisa estudar caso a caso, mas de forma geral, esses são indivíduos aqui que a gente tem contraindicações em relação a praticar exercício físico durante a gestação. E atividades físicas em geral que devem ser evitadas. Mas antes da gente continuar essa aula aqui, vou até pedir para você, tá? Para ajudar a gente a levar esse conteúdo mais para frente, clica aí no botãozinho de curtir. Se tem 1000 pessoas online aqui, tem que ter 1000 curtidas aí, tá, pessoal? Então clica no botãozinho de curtir. Se você quer ver mais aulas como essa aqui, cara, clica no botãozinho de inscreva-se aí, clica na notificaçãozinha ao lado ali, pra gente estar sempre enviando essas aulas para vocês, tá? Isso é legal para ajudar a gente, obviamente, a levar esse conteúdo para você, mas também você ficar atento aí, sempre que a gente tiver uma aula nova, você receber, beleza? Vamos continuar então, né? Quais exercícios devem ser evitados? Tá? Primeiro, qualquer esporte, exercício com risco de queda ou colisão. Então, poxa, obviamente a gente não vai fazer um treino de luta com a gestante, a gente não vai botar ela para praticar ali um futebol americano, um rugby, exatamente pelo risco de queda ou colisão. E outros fatores aí a gente já tem que pensar melhor. Então, por exemplo, corrida, né, como eu até botei lá no começo. Vale a pena? Não vale? Aí vai depender muito do caso. Poxa, você correr num local, num parque, por exemplo, que não tem carro, que não vai ter esse problema já de uma possível colisão, né? Que pode acontecer um atropelamento. Beleza, pô, já ok. Se a grávida ela já está acostumada a correr, beleza, também ok. Obviamente você vai trabalhar com uma intensidade menor. E na esteira também pode ser feito, se ela já está acostumada também. Se não, você vai fazendo aos poucos, porque pode ocorrer aquela tontura ali. Eu tenho alunos, por exemplo, que gostam muito de correr o trail running, né? Correr em montanhas e tal. Aí, por exemplo, já é algo mais perigoso, né? Poxa, ela pode agarrar o pé numa árvore ali e machucar. Enfim, aí a gente já tem que começar a analisar o risco aí, tá? De forma geral, praticar por exemplo, uma corrida, eu não acho que deve ser realmente evitado, tá? Mas alguns fatores têm que serem chamados a atenção. Correr numa rua qualquer aí, sem um local adequado, eu já não acho que é tão interessante. Correr aí em local com muito buraco, enfim. Você tem que pensar nesses pequenos fatores aí, beleza? Exercícios físicos com a barriga para cima após 16 semanas de gestação, tá? Então, após 16 semanas de gestação, não é interessante a gente fazer exercício físico com a barriga para cima, tá? Exatamente pela pressão que pode acontecer ali, e isso pode atrapalhar tanto a respiração, tanto a circulação ali do bebê e da gestante, tá? Então, exercício físico com a barriga para cima ali não é interessante, tá? Além disso, outros fatores, tá? Exercício em altitude. Eu sempre brinco, mas eu tenho uma aluna que mora lá na Bolívia, a 3.000 metros, tá? Eu vou mandar o quê? Mandar ela descer? Não. É uma pessoa que já está acostumada com isso, tá? Mas uma aluna sua aí, que às vezes, porque é uma coisa que acontece sem perceber, né? Poxa, a aluna minha vai fazer um trekkingzinho super leve em tal lugar. Aí você falou, opa, mas peraí, lá poxa, 1.500, 2.000 metros de altitude, por exemplo, tá? Fica fora disso, tá? Se ela já não está acostumada, não vai valer a pena. Ela pode ter problema aí de respiratório e pode ocorrer um caso ali naquele momento, uma dificuldade ali de respiração e tal, que ela vai precisar de um socorro e no local não tem, enfim, deve ser evitado de forma geral, tá? Mergulho, de novo, pela pressão. Então, evitar aí o mergulho. Já é uma atividade física aí não tão normal de acontecer, mas enfim.
exercícios em locais muito úmidos, quente ou frio, tá? Isso daqui eu gosto de salientar porque muitas vezes isso também é deixado de lado, tá? Então é algo que você tem que prestar atenção. Então, por exemplo, a gente é de Juiz de Fora aqui, em Juiz de Fora esses últimos dias ele estava uma temperatura amena, uma temperatura tranquila, eu poderia ter uma aluna gestante que estaria praticando a corrida, praticando a musculação ali tranquilamente. Porém, hoje já está um calor bem grande, tá? Então, se eu pego essa aluna minha e coloco ela nessa situação e não modifico nada do treino dela, mantenho volume e intensidade, pode ser de ter um problema, tá? de ocorrer um problema, exatamente porque ela não está adaptada a esse calor. Então, isso são fatores importantes. Frio, em relação a muito úmido também, são pequenos detalhes que você tem que prestar atenção, que vai fazer o diferencial na sua prescrição de exercício aí, tá? E hoje a gente já tem o contrário, né? O sedentarismo excessivo também deve ser evitado, tá? E hoje, se você tem uma aluna, às vezes, que tem uma dificuldade muito grande de praticar exercício físico, no mínimo uma caminhada ela deve fazer. A gente já vê que isso é benéfico, beleza? E também, como eu falei, atividade física de alta intensidade, principalmente se for atleta, tá? De forma geral, em alta intensidade, já não vejo necessidade de trabalhar com ninguém, mesmo sendo atleta, mas, se não for atleta, evitar com toda certeza, né? Como, de novo, a gente vai trabalhando o benefício ali, mas o risco vai chegando muito perto, tá? Aí não vale a pena, né? A gente não precisa colocar uma pessoa dessa em situação de risco, né? Imagina você coloca uma gestante aluna sua ali numa situação de risco e tem um problema ali e, poxa, você assumir aquilo ali é muito complicado, né? É muito difícil, beleza? Sinais e sintomas onde devemos parar o exercício, tá? Então esses são outros fatores interessantes. Então a aluna está contigo ali no 1 a 1, ela é uma aluna de consultoria sua ali, ela explica para você, cara, senti isso, aí você deve parar o exercício na hora, tá? Isso é importante de entender também. E até, de novo, se é uma aluna, às vezes, que você não tem um 1 a 1, você explicar para ela isso, ó, se acontecer isso, você deve parar o exercício, tá? Isso é importante. Que é o quê? Tontura, qualquer sinal de tontura, pré-síncope, tá? Que seria, de forma simples, aí, tipo um pré-desmaio, né? Que a pessoa fica ali meio viajando e tal, parar o exercício na hora. Dispneia, tá? Dificuldade aí de respirar. Sangramento vaginal, obviamente. Dor abdominal nas costas, então qualquer tipo de dorzinha abdominal nas costas, isso é importante de entender também. Você às vezes pode achar que isso é do treino, não, pô, eu acabei de fazer um exercício aqui que trabalha mesmo as costas, mas, cara, cuidado, tá? Porque pode não ser isso, pode ser algo mais grave. Então é importante você entender e parar o exercício quando acontecer isso. E vazamento de líquido amniótico também, a gente vai parar na hora ali os exercícios, tá? Qual o foco dos exercícios aeróbicos? Qual deve ser o foco na hora de você prescrever os treinos aí? Evitar ganho de peso excessivo, né? Pensar em exercícios que vão trabalhar em relação a isso. Um menor cansaço geral, tá? Então, a gente faz exercício físico aeróbico por causa disso, ganho de peso excessivo, menor cansaço geral, menor risco de hipertensão, obviamente vai ser importantíssimo aplicar o aeróbio em relação a isso, menor risco de diabetes e o menor risco de acontecer aquela pré-eclâmpsia, né? Exatamente por uma melhor circulação aí. Lembrando que o exercício aeróbio, cara, esse aeróbio, eu sempre falo assim que é muito simples, tá? De novo, você vai fazer o que você treinava com aquela aluna, tá? Você vai trabalhar com intensidade menor que aquilo, ponto, tá? Então você trabalhar em baixas a moderadas intensidades menores do que intensidades sempre menores do que você trabalhava antes, tá? E o volume de treino também, você vai diminuir esse volume de treino, tá? Lembrando que a intensidade indicada para iniciante sedentário é nunca passar do moderado, e para um atleta você pode trabalhar até alta intensidade, mas sem ter grandes necessidades disso, beleza? A não ser que, poxa, é um atleta que precisa manter o físico para depois que acontecer a gestação, ela manter um alto nível, aí sim, são fatores assim muito específicos, tá? E aí, poxa, mas uma aluna começou a treinar agora comigo, ela nunca fez exercício físico. É importante você entender o histórico dela. Não, já fez, há 10 anos atrás ela fazia. Opa, então peraí, ela já consegue atingir uma intensidade ali, tá? Nunca fez em momento algum. Então, cara, é caminhada. Começar com a caminhadazinha ali, ver como que ela responde a essa caminhada, vai aumentando o volume da caminhada, e depois você vai incluindo aí alguns... se houver necessidade, tá? Vai ter pessoa aí que só a caminhada já vai ser interessante para essa pessoa, já vai estar numa intensidade adequada. Mas se você sentir que o desafio já não é tão grande, então você pode incluir ali um pouquinho de corrida, e aí você vai fazendo sempre proporções, tá? Você vai trabalhando proporção, por exemplo, de 5 para 1, depois a gente trabalha de 4 para 1, ou 3 para 1, você vai diminuindo aí, tá? O que é isso? 5 para 1 seria, por exemplo, 5 minutos de caminhada para 1 de corrida.
ou até mesmo 10 minutos de caminhada para 2 de corrida. Você vai trabalhando isso aí com ela, sempre lembrando de não chegar em altas intensidades, tá? E qual o foco do exercício na musculação? O que eu devo fazer na musculação, né? Por que eu faço a musculação? Qual é o objetivo, primeiramente? Evitar o ganho de peso, como a gente botou ali no aeróbio também, mas eu botei aqui mais específico, né, em verdinho, menos dores nas articulações, a musculação vai ser fundamental nesse processo. O aeróbio também atua nisso, mas a musculação mais, tá? Menor cansaço geral, a musculação também vai atuar. Menor risco de hipertensão também vai ser interessante a partir da musculação. Auxílio no parto natural, porque a partir do momento que a gente trabalha toda a parte de core, né, de abdômen, né, toda a parte de assoalho pélvico, tá, exercício específico para isso, vai ser fundamental no auxílio aí no parto natural. Além disso, um menor risco de diabetes e um menor risco aí de pré-eclâmpsia, tá? Tudo isso vai ser objetivos interessantes que a gente pode fazer a partir da musculação. Qual o foco do exercício na musculação, tá? Trabalhar o corpo como um todo. Então, de forma geral, você pode trabalhar e deve trabalhar o corpo como um todo, fortalecer o corpo dessa gestante, principalmente para diminuir as dores articulares. Você trabalhar membros inferiores é um foco que a gente pode dar aí maior. Por quê? Porque esses membros inferiores que vão sustentar esse peso a mais, tá? Então, um foco maior em membros inferiores é interessante. Você trabalhar o core, tá? Então, trabalhar toda essa parte do core vai ser fundamental, principalmente para conseguir, de forma segura, né, a gente aumentar esse peso aí natural, né, e também para melhora ali do parto natural. E como eu falei, para o parto natural aí, a parte do assoalho pélvico vai ser importantíssima, tá? E aí, sempre vem a pergunta para mim. Lembrando, tá? Só voltar aqui. Tem que lembrar sempre do que deve ser evitado, né? Então, barriga para cima depois de 16 semanas de gestação. Então, poxa, vou fazer o supino ali. Não, já não é tão interessante. Já adapta para um supino sentado, tá? Tudo isso você tem que pensar, beleza? Abdominais tradicionais, a gente vai discutir aqui mais para frente, tá? Tudo isso você tem que pensar. Risco de queda. Poxa, sei lá, vou fazer um exercício físico na plataforma de instabilidade. Pô, vale a pena? Será que não tem um risco de queda ali? Né? Tem que pensar isso. Risco de colisão. Como assim risco de colisão? Poxa, alguma coisa você vai fazer com uma barra, que corre o risco dessa barra escorregar e bater na barriga ali, né? Enfim, são coisas que devem ser evitadas, beleza? Tudo isso você tem que pensar aí. Mas de forma geral não tem muito mistério, tá? Você tem que trabalhar o assoalho pélvico, então exercícios mais específicos ali para o assoalho pélvico, membros inferiores, trabalho do core, que a gente vai falar mais específico aqui de treinos abdominais, e o corpo como um todo, tá? Um assunto interessante que eu gosto de salientar também. Se você tem uma aluna que vai ficar grávida, que ela avisa você, não, tô tentando ficar grávida e tal, cara, aproveita esse momento que ela ainda não teve a gestação para focar mais forte em fortalecimento do assoalho pélvico e do core, tá? Exatamente porque muitos exercícios a gente vai ter uma dificuldade de fazer quando tiver realmente a gestação. Então, você já trabalhar antes eles de forma forte vai ser muito legal, beleza? E então, a pergunta que não quer calar, né? E os abdominais, será que podem ser feitos? Então, pô, os abdominais tradicionais que eu estou trazendo aqui para vocês, o infra, o supra, o lateralzinho ali, são abdominais aí que a gente não deve fazer, tá? A gente não é uma recomendação que se faça os abdominais, exatamente por aumento da pressão ali na barriga. Enfim, não é interessante que você faça, tá? A prancha, tá? É uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim aí. Eu nunca vi um estudo que faça essa recomendação para não fazer, tá? Mas, na prática, eu já vi algumas gestantes reclamarem depois de um tempo, tá? Então, nas primeiras semanas pode ser feito. Lembrando, evitar a manobra de Valsalva, né? Porque, por ser um exercício isométrico, isso acontece muito. Então, de ficar sem respirar. Lembrar da sua aluna, respira, não esquece de respirar. Isso é muito importante, mas quando tá com uma gestação já avançada, a barriga muito grande, tem gestante que reclama, né? Porque aquele peso acaba incomodando muito. Então, é importante você respeitar isso. Nas primeiras semanas, às vezes é mais fácil você utilizar e depois disso é importante você ter uma resposta ali da gestante, beleza? A gente tem esse exercício que eu gosto de trazer aqui, que não é um exercício tradicional, mas é legal de fazer, que é o Daddy Bug, tá? Lembrando, até as primeiras 16 semanas, depois disso evitar.
fazer esse tipo de exercício, exatamente porque está com a barriga para cima, mas é um exercício aí que foge do normal, mas é legal de fazer, tá? Então você fica ali com os braços levantados, pernas levantadas, e você vai abaixando eles ali de forma intercalada, tá? Um exercício que pode parecer bobo, mas é bem legal e dá um fortalecimento bacana ali do core e até mesmo um pouco do assoalho pélvico, tá? Um exercício abdominal que eu recomendo, que é o Pallof Press, que não é muito comum, mas é um exercício excelente, que você pode trabalhar durante toda a gestação, que vai fortalecer o core ali, onde você fica no cross. Você bota um peso, trava ali e vai fazer essa movimentação desse peso aqui, tá? Essa movimentação vai te ajudar a trazer uma instabilidade ali, e para você manter a estabilidade disso, você precisa estar com o core ali trabalhado e fazendo a força ali, tá? Então esse é um exercício muito interessante da gente trabalhar. Além disso, exercícios de respiração diafragmática, tá? Então, de fazer e segurar são exercícios interessantes para você trabalhar aí. São exercícios que, de novo, fogem do comum, mas são interessantes. E o que a gente chama aí de Farmer's Walk, né? A passada do fazendeiro. É basicamente pegar 2 pesos ali, pesos desafiadores, vamos dizer assim. Não vai pegar 2 anilhas de meio quilo que não vai dar certo, né? Mas pegar o peso ali e simplesmente sair andando pela academia, tá? Dando passadas, fazendo uma caminhada, né? Que chama aqui de caminhada de fazendeiro. E isso vai ser interessante, porque para conseguir fazer essa caminhada com um peso maior ali, você vai estar com o seu abdômen ali, toda a musculatura do core travada, né? Você vai estar trabalhando essa musculatura também. Então são exercícios interessantes aí para você trabalhar com a aluna gestante, tá? Então vocês podem ver que os exercícios tradicionais, os exercícios mais comuns aí não são utilizados, tá? E lembrando que quem está aqui para ganhar o presente é só marcar o stories aí, tá? Para vocês ganharem o manual de prescrição de treino para gestantes. Então, de tudo que você viu aqui hoje, eu já passei um baita do conteúdo aqui para você. Se você ficou na dúvida de alguma coisa, quer relembrar alguma coisa, esse manual já vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar bastante. E também você pode deixar suas dúvidas aqui que a gente vai conversando, tá? E aí eu gostaria de fazer até a pergunta para você, né? Quem que chegou até aqui e fala, caramba, é muito conteúdo, né? Por quê? Cara, tudo que eu passei aqui hoje para você você já pode prescrever treinos agora para sua aluna, tá? Você já pode pegar uma aluna gestante e já consegue prescrever treinos, que você já sabe, a partir do momento que você já entende a prescrição de exercício, você já domina isso, né? Prescrição de exercício para uma pessoa comum. E com todo o conteúdo que eu te passei aqui, você já entende como fazer isso para uma gestante, né? Você já viu quais são os pontos principais, o que deve ser evitado, o que deve ser feito, né? E essa é a ideia dessa aula aqui que eu passei para vocês. Mas muita gente falou, nossa, é muito conteúdo, né? E basicamente o que eu passei, eu tentei passar o máximo aqui para vocês, mas o que eu passei hoje é parte de um todo, né? Parte de um conteúdo muito grande, né? Do conteúdo do passo a passo de como prescrever esse treino realmente para gestantes, né? E muita gente chega até aqui e sempre tem esse comentário, né? Poxa, Vitor, gostei muito da sua aula, né, e tal, foi muito bacana, aprendi bastante. Mas como que eu faço para dar o próximo passo? Como que eu faço para entender realmente do passo a passo dessa prescrição para gestantes, né? E aí, eu gostaria de mostrar para vocês que a gente tem um curso completo, tá? Que chama Personal Trainer Diferenciado da prescrição de treinos para gestantes, tá? Que é um curso completo aí sobre o assunto, sobre a prescrição de treino para gestantes. Para quem que é o curso, né? Quem que precisa disso? É para quem precisa dominar a prática e a ciência de prescrição de treino, para quem precisa ter segurança para prescrever treinos para gestantes, para quem quer explorar um novo nicho de mercado, um nicho, como eu falei com vocês, muito interessante, que tem uma demanda alta, para quem quer cobrar mais caro por ter uma referência nesse nicho, para quem quer conquistar mais sucesso na profissão, tá? Então esse curso foi feito para você que quer ter uma segurança maior, dominar a prática, explorar um novo nicho, cobrar mais caro e conquistar sucesso na profissão, tá? Esse curso está dentro da plataforma CityDisplay, como eu tinha falado lá no começo para vocês, tá? A plataforma CityDisplay é uma plataforma com vários cursos aí, onde a gente tenta trabalhar basicamente conteúdos técnicos, científicos, tá? Que são conteúdos importantes aí da nossa profissão, e conteúdos de mercado, tá? Como ser um melhor profissional, como ser um profissional que vai ganhar mais dinheiro, como se vender, como trabalhar o seu marketing, tudo isso a gente pode trabalhar aí na plataforma CityDisplay, tá? É uma plataforma embasada cientificamente, com todo o conteúdo que você vê aqui da Sítios. É uma plataforma que a gente foca em conteúdo prático, assim como foi essa aula. Eu trouxe a ciência ali, expliquei para vocês como aplicar isso na prática,
e focado em resultado, para você realmente trazer resultados para os seus alunos, tá? É uma plataforma sem aulas monótonas, então, cara, aquela aulinha que tu tinha lá na faculdade, o cara fica falando, não tem nada disso, é aulas dinâmicas, assim como essa, de alta qualidade visual, assim como essa que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? É basicamente o que eu falo aqui para vocês, eu gosto muito de falar sobre isso, tá? É a única plataforma onde você vai ter o conteúdo que te entrega a tríade do personal trainer de sucesso, tá? Para você ser um personal trainer de sucesso, você precisa ter 3 fatores aqui, que é o quê? Conhecimento em marketing e venda, saber se vender, entender sobre marketing branding, saber se relacionar com as pessoas, ter um bom relacionamento interpessoal, tá? E conhecimento técnico de qualidade, tá? E essa é a única plataforma que, ao adentrar nela, você vai ter conhecimento todo sobre isso, tá? Sobre relacionamento, sobre conhecimento técnico, sobre marketing e vendas, tá? Só a nossa plataforma vai ter isso. Ao você entrar na CityDisplay hoje, você ganha o nosso curso, né, de personal para gestantes, né, de prescrição de treino para gestantes, mas além disso, você tem um curso de prescrição de corrida, você tem um curso de gestão financeira, tá, o faturamento sem limites para o personal trainer, você tem um curso de gestão de carreira do personal trainer, você tem um outro curso também de prescrição de corridas, então algo complementar, você tem um curso que te ensina a prescrever treinos de HIIT, você tem um curso aí que é o Caçadores de Mitos de Hipertrofia e o Caçadores de Mitos de Emagrecimento, explicando vários mitos que a gente tem sobre o treino aí, da prescrição de treino sobre emagrecimento e para hipertrofia, você tem um curso completo sobre a avaliação profissional, como você vai fazer a avaliação, você tem um curso sobre o infográfico descomplicado, então todos aqueles infográficos que você vê lá na nossa plataforma, lá no nosso Instagram, a gente explica eles detalhadamente aqui nesse curso. Você tem uma série de masterclass aí sobre assuntos variados, tá? Hipertrofia, emagrecimento, personal trainer. A gente tem um workshop total de treinamento eficiente para o emagrecimento. Além disso, a gente tem um curso aí de execução perfeita, tá? Que a gente fala de cinesiologia e biomecânica, tanto de membros superiores quanto de membros superiores, tá? Um curso completão, a galera gosta muito desse curso. A gente tem um curso aí completão também de métodos de treinamento, tudo isso dentro da plataforma, tá? Dentro daquela plataforma que eu mostrei para vocês ali. Tudo isso dentro da mesma plataforma. Método de treino, GVT, SST, pré-exaustão, pós-exaustão, oclusão muscular, tudo isso a gente tem dentro da plataforma também. Condromalácia patelar, então como que você vai prescrever treinos para pessoas que têm condromalácia patelar? Para quem tem lesão no ligamento cruzado anterior, a gente tem um curso completo sobre esse assunto aí. E ao se inscrever hoje na CityDisplay, então se você se interessou por esse curso que eu estou mostrando para vocês aqui, por ser um personal melhor, se você quer dar o próximo passo na sua carreira e quer se inscrever hoje na CityDisplay, tá? E ter acesso a além de ter acesso a todos esses cursos aqui e mais de 157 aulas que você tem aí, ou se inscrever hoje, eu vou te dar de bônus a planilha de prescrição de treinamento, planilha de avaliação física, planilha de prescrição de corrida, manual de seleção de exercícios, grupo fechado exclusivo no WhatsApp dos alunos ali para tirar todas as suas dúvidas, além de uma mentoria de grupo mensal durante os primeiros 3 meses aí que você está com a gente, tá? Então, ao se inscrever hoje na CityDisplay, além de mais de 18 cursos que você tem ali, além de mais de 157 aulas, você vai ter a planilha de prescrição de treinamento, planilha de avaliação física, planilha de prescrição de corrida, manual de seleção de exercícios, além de um grupo no WhatsApp exclusivo dos alunos da CityDisplay e uma mentoria aí de grupo, tá? Além disso, eu vou te dar um bônus, um super desconto exclusivo aqui, só para você que se inscreveu hoje aqui comigo, tá? Esse bônus é o quê? Se você fosse lá antes na plataforma se inscrever, você ia pagar ali R$372, tá? Mas ao se inscrever hoje comigo, ou só até sexta-feira, você vai pagar apenas R$24,75 por mês, tá? Ou R$297 à vista, tá? Então, se você quer ter acesso a todo esse conteúdo, quer ser um profissional diferenciado, quer realmente galgar aí na sua carreira, em ter um entendimento de conhecimento técnico e conhecimento aí de vendas, de marketing, você precisa entrar na plataforma, tá? Por um valor realmente irrisório, tá? A gente tá falando de R$24,75 aí por mês, tá? Somente até sexta-feira e válido aí só no plano anual, tá? Até para facilitar você ali, eu só deixei o plano anual para você se inscrever agora. Você vai receber todos os cursos, todas as aulas, além do super desconto e todos os bônus que eu estou dando para você aí, beleza? Para você se inscrever, basta você clicar no link aqui abaixo se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube. Se você estiver assistindo essa aula pela sala de aula ali, é só clicar nesse link aí, tá? Se você se inscrever hoje na CityDisplay, pensa aqui comigo agora, tá? Faz esse exercício de imaginação comigo aqui agora. E a única coisa que aconteceu com você hoje, então me inscrevi lá, pá, a única coisa que aconteceu foi que eu conquistei um aluno. Pô, recebi uma série de conhecimento técnico, aprendi a fazer marketing em vendas e conquistei um aluno a partir da CityDisplay, tá?
E o que vai acontecer, né? Se esse aluno ficar com você por 6 meses, a gente está falando de um total de retorno ali de R$ 2.400 em 6 meses, tá? E se ele fica por 12 meses, a gente está falando de R$ 4.800, tá? A gente está falando de 1.500% de retorno, tá? Então você vai pagar R$ 297 no plano anual, se conquistar um aluno, você está ganhando aí 4.800, tá? Cara, é absurdo, tá? A gente está vendendo muito barato. Eu tô pensando em até aumentar esse preço aí, que já está muito barato aí, tá? Mas vamos supor, então, se eu tô ganhando aqui, se eu pego 3 alunos por mês, a partir do momento que eu ganho conhecimento, o que isso aqui vai acontecer naturalmente, cara? Se você pegar o que a gente trouxe aqui para vocês, e você remou ali o lado do aprendizado e remar do outro lado, que é o lado da execução, da ação, e botar em prática a intenção de vocês, que você vai conquistar mais alunos, tá? Então, se você conquistar aqui 3 alunos, a gente está falando aqui de 7.200 em 6 meses, a gente está falando de 14.400 em 12 meses, tá? A gente está falando de 4.700% de retorno. Ou seja, você está investindo na sua carreira, tá? Você está pagando um valor muito ínfimo para ter um conhecimento de muita qualidade e esse conhecimento, esse investimento voltar rapidamente para você num valor aí estratosférico, beleza? Além disso, imagina que a pessoa bota aqui o seu nome aqui, né, e fala, pô, esse cara é uma referência na área de personal trainer, tá? Então você se inscreveu ali nesse display, teve um aprendizado de qualidade e as pessoas começam a falar que você é um personal trainer referência, tá? Isso é um retorno intangível, isso é muito gratificante, é muito legal. Já valeria a pena para você? E se acontecesse com você o que aconteceu com esse aluno nosso aqui do seu display, tá? Eu deixei até um print aqui da conversa que ele mandou lá na WhatsApp pra gente, agradecendo a nós aqui do seu display. Ele entrou nesse display com 0 alunos, ele não tinha nenhum aluno. A partir do momento que ele se inscreveu, 3 meses depois ele já estava com 5 alunos, então pô, já modificou a vida dele, ele saiu de 0 para 5 alunos. E 8 meses depois desse display, ele teve 38 alunos, tá? Então um cara que já tem vários alunos de personal, além disso, já está atendendo grupos e também com consultoria online, tá? Por quê? Porque na CityDisplay a gente tem conteúdo sobre isso também, tá? A gente tem um curso completo ali sobre como criar a sua consultoria online de treinos, tá? Por que esse cara conseguiu isso daqui? Porque ele teve acesso a todo esse conteúdo que a gente está dando para vocês aqui dentro da CityDisplay e executou isso, tá? Então, se você quer ter um resultado igual esse rapaz aqui, é só você clicar no link aqui que está abaixo do YouTube, se você está vendo pelo YouTube, ou clicar nesse botãozinho aqui se você está na página aí da aula, beleza? Aí você vai chegar nessa página ali da CityDisplay, você clica ali em Quero Assinar Agora e você vai vir para essa página de cadastro aqui, tá? Eles vão pedir para você confirmar o e-mail e tal, depois você vai chegar nessa parte aqui de pagamento, tá? Lembrando que não é esse valor mais, a gente já deixou ali para você o valor promocional, para você já se inscrever, e aí você vai depois escolher aí como que vai ser o pagamento, tá? Se você vai pagar no cartão, que você pode dividir em até 12 vezes de R$ 24,75, ou vai fazer o pagamento pelo boleto, tá? E aí você vai ter acesso às mais de 157 aulas que a gente tem ali, mais de 18 cursos completos que a gente tem, e tudo isso que eu estou passando para vocês aqui é somente até sexta-feira, às 23h59, apenas no plano anual, tá? Lembrando que você vai pagar R$ 24,75 por mês, a gente está falando aqui de apenas 82 centavos por dia, tá? E você se inscrevendo lá, a gente vai te mandar bônus de prescrição de treinamento, avaliação física, prescrição de corrida, manual de seleção de exercícios. Você vai entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, além de uma mentoria de grupo mensal aí, tá? A gente está falando aqui de algo que é mais barato que 3 paçocas, tá? Então são apenas 82 centavos por dia. Então, cara, para com isso aí, corta a paçoquinha que você está comendo aí todo dia e se inscreve lá, tá? Clica no botão abaixo que você estiver no YouTube, clica aí no botão se você estiver aí na sala de aula, tá? Vejo você lá na CityDisplay, tá? Eu quero que você seja muito bem-vindo a essa plataforma de curso e venha fazer parte aí da Citius e realmente modificar a educação física no Brasil, beleza? Sejam bem-vindos aí a esse display. Vejo vocês em uma próxima aula. Valeu, pessoal!